Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Dependendo do horário que a senhora vê, que eu não sei qual vai ser, né? Meu nome é Francisco e eu irei dar início à apresentação do nosso projeto, sendo que o grupo composto é por mim, William, Vinícius e Henrique Rachid. E o William é Franco, porque eu lembrei que agora tem dois, né? O nosso projeto em si consiste em um sistema de gerenciamento do Santuário Animal Filho de Salomão, que é daqui de Bragança mesmo, onde a gente procurou algo relacionado a animais lá no primeiro semestre e a gente encontrou esse santuário que precisava de um apoio, né, da comunidade. No caso, nós buscamos eles e, tipo, no primeiro semestre foi desenvolvido um sistema não, um site em web para ele, com a divulgação lá do santuário, contato com ele direto. E agora nesse segundo semestre estamos fazendo um software de gerenciamento do santuário, onde possui as principais informações que tipo ele não tem acesso, tipo tem acesso manual, mas não tem, vamos dizer assim, tecnológico, tipo, coisas registradas, entendeu? Vamos dizer assim, questão de animal. É tudo da mente dele, não tem nada ali escrito ou feito, as vacinas também é a mesma coisa. Aí o projeto consiste, tipo, em tela de gerenciamento de animal, onde aqui vai haver para todos aqui a aba de consulta e cadastramento, que seria tipo a área de consulta para procurar um animal, informações sobre o animal, e outro para castrar ele, enfim, entre as outras telas aqui, vacina, agenda, usuários e parceiro. Sendo que em usuários aqui temos dois tipos de usuário, que no caso seria o usuário administrador e o voluntário, onde se limita as funcionalidades a cada usuário. E informar que esse projeto é adaptado para a matéria da senhora, pois a gente desenvolveu esse projeto, mas utilizando um banco de dados reais, no caso SQL, Workbench, entendeu? Mas para cada tela aqui os meninos vão explicar de acordo aí com o segmento da apresentação. Aqui está o arquivo Python, onde importa o JSON e o OS. De início temos aqui dados banco, onde ele é um dicionário que possui a chave e o valor em lista. E em lista possui os valores, né? Aqui que a senhora vai entender. E dentro desses valores vai ter mais outro dicionário, possuindo a chave e valor, e etc. As tabelas que vamos utilizar nesse projeto, que no caso é para cada tela, que seria a usuários, que seria para login, compromissos, parceiros, animais, vacinas, apoiadores, que pelo nome já basicamente já dá para identificar quais são as telas que elas pertencem. Utilizando nós aqui, ocorre a verificação de para ver se existe esse caminho onde ocorrerá futuramente o, o salvamento do arquivo. E essa função aqui eu vou chamar de função, né? Porque não sei o termo correto, mas aqui garante que não ocorra o erro nesse resultado. Vindo para cá, ocorre como tá aqui. Nossa, peraí.
erros de gramática. Transformar. Como tá aqui, né? Transformar em JavaScript. Onde aqui vai pegar e transformar a string em formato string em JSON, do formato JSON, né? No caso, vai pegar o Python, transformar em tipo de string em JSON. Depois vai pegar e transformar em, uma variável, onde aqui vai ocorrer o salvamento ou a criação do arquivo em, do tipo UTF-8, pegando e transformando, pegando tudo que foi no caso daqui, transformou em JSON, botou aqui conteúdo JS. Após chegar aqui, vai transformar, colocar em dados.js, que no caso pega em JSON, no caso pega do Python, transforma em JSON, depois faz e joga no arquivo JavaScript. Deu para entender aí, né, professor? Mas enfim. E por último, exibe uma mensagem de confirmação dizendo que o arquivo foi gerado com sucesso. E isso aqui garante também que, caso o arquivo esteja desatualizado, após rodar ele, ele atualiza. Que no caso é gerado esse arquivo aqui, ó. Com todas aquelas informações lá, só que em JavaScript agora, ao invés do Python. Isso aqui parece muito com JSON. Pelo menos eu usei uma API, né? Aí parece muito essas especificações. Mas é muito grande isso aqui. Muitos dados que a gente cadastrou aqui. Porque a gente, como usou lá o banco de dados real, a professora de banco de dados pediu um script, né? Então a gente transformou esse script para, no caso, reutilizar para ter informações no nosso projeto. Aqui, ó, tipo, ter animais cadastrados, outras coisas. Olá, eu sou Henrique Rachid, eu vou estar apresentando a tela de cadastro de animais e cadastro de vacinas aqui. Então vamos lá. A gente começa aqui no menu e vamos clicar aqui na tela de cadastro de animais, tá? Quando a gente é direcionado para a tela cadastro de animais, a gente tem que colocar as informações ali relevantes do animal que a gente vai cadastrar no caso, tá? Informações essas como idade, espécie, raça, cor, e outras informações aí necessárias para fazer um banco de dados, né, um histórico daquele animal que foi cadastrado. Já na parte cadastro de vacinas, é a mesma ideia, né, do cadastro de animais, também são cadastros aí e tudo mais, porém visando a parte de vacina. Então, tem lote de vacina, solicita o lote, solicita a marca da vacina, data de vencimento da vacina e informações aí relevantes também para ele conseguir ter um controle de aplicação aí, para ele conseguir gerenciar essa parte de controle de aplicações aí do santuário. Agora a gente vai lá para o VS Code para a gente ver um pouquinho por trás a parte dos códigos que a gente utilizou e dos métodos que a gente utilizou para desenvolver essas telas. Chegando aqui no VS Code, começamos pelo arquivo principal, né, que é o appjsx. Em vez de usar uma biblioteca externa de rotas, controlamos a exibição das telas por meio do estado tela, tá? Usando a estrutura switch case para verificar o valor desse estado. Se o estado for consulta animal, por exemplo, exibimos a tela de listagem de animais. Se for registro de vacina, mostramos a tela correspondente ao registro de vacina, tá?
Também salvamos a última tela ativa no local storage, para que o usuário não perca seu processo caso a página seja atualizada por engano. Já aqui no arquivo consulta animal, JSX, fazemos a listagem dos animais salvos, usando o useEffect para disparar a função carregar, tá? Assim que a tela abre, buscamos os dados da nossa API, tá bom? Criamos também uma busca inteligente que filtra os animais em tempo real por nome, espécie ou chip. Já no formulário Cadastro Animal JSX, usamos a biblioteca React Hook Form para gerenciar os campos e validações obrigatórias, tá? Esse componente ele é híbrido. Se receber a prioridade item edição, por exemplo, ele carrega os dados atuais no formulário e faz uma requisição put para atualizar. Se não, faz uma requisição post para cadastrar um novo animal. Vamos falar um pouquinho agora da tela cadastro de vacinas, né? Para as vacinas, temos uma listagem de histórico no arquivo histórico vacina, tá? Onde formatamos as datas que vêm do banco de dados para o padrão brasileiro. O ponto mais interessante é a tela de registro de vacinas. Para associar uma vacina a um animal cadastrado, criamos um campo de busca dinâmico com um drop-down. Conforme digitamos o nome do animal, a lista é filtrada. Ao clicar no animal correto, usamos uma função setValue do React Hook Form para registrar o ID do animal. Isso garante que a vacina seja vinculada ao animal correto no banco de dados, sem que o usuário precise, por exemplo, digitar os IDs manualmente. E agora meus colegas vão dar sequência aí na apresentação do trabalho. Obrigado. Boa noite, professora. Aqui quem está falando é o William Franco e eu vou mostrar para você um pouco das telas gerenciamento de agenda e gerenciamento de usuário. Em gerenciamento de agenda, essa foi uma das telas mais complexas para a gente, mas a gente gostou do resultado, ficou bem completa. Começando aqui, né, o que é o objetivo dessa agenda aqui? É gerenciar os compromissos, tanto do Salomão, que é quem cuida do santuário, quanto os compromissos do próprio santuário. Né? Então tem aqui, por exemplo, visita de veterinário, reunião de voluntários, buscar doações. Né? Então tem aqui o nome, o local de onde será o compromisso, a data, o horário e o tipo daquele compromisso. Também o status, né? Concluído, agendado. Aqui temos uma barra de busca, né? Onde a gente pode filtrar por nome, por exemplo, visita ou a reunião. O tipo de compromisso, conforme for adicionando mais ali no novo compromisso, vai acrescentando aqui na lista. Data mínima e data máxima para a busca dos compromissos. Né? Então, por exemplo, eu quero saber quais compromissos eu tenho vamos pôr aqui, do dia 14, na semana do dia 14. Aqui, filtrou para mim. Se eu clicar em limpar, ele volta ao normal. Né? Um compromisso já criado, eu consigo excluir ele ou consigo editar ele. Quando eu clico em editar, ele busca todas as informações que eu tenho daquele compromisso no banco e coloca para mim na tela. E aí eu consigo editar a partir disso. Quando eu clico em novo compromisso, a tela é praticamente a mesma, porém agora está escrito novo compromisso, não mais editar compromisso. E os campos estão vazios, para que eu possa editá-lo. E a tela de agenda é isso. Agora, gerenciamento de usuários. Aqui a gente tem uma sacada legal. Eu só vejo essa tela porque eu estou logado com o usuário admin. Né? Aqui na criação de usuários, nós temos dois tipos de usuário. O voluntário e o administrador. São dois níveis de acesso.
O administrador ele faz tudo. O voluntário ele é mais limitado. Então aqui, ele não mostra a opção de gerenciamento de usuários, porque o voluntário não pode fazer isso. É só o administrador. Então aqui, na tela de gerenciamento, eu consigo ver os usuários criados. Eu consigo editar um usuário já existente, né, no caso aqui do voluntário 1. Consigo alterar todas as informações. Se eu clicar em novo usuário, a tela também é praticamente a mesma, porém os campos vazios. E é isso. Agora eu vou mostrar os códigos aqui, começando pelo agenda. Logo no início, a função formatar data exibição usa o comando split para pegar a data no banco de dados e arrumar no formato do Brasil, que é dia, mês e ano. Logo abaixo, usamos alguns recursos do React chamados useState para controlar a barra de pesquisa e as datas que o usuário escolher. Em seguida, a função verificar permissão confere quem está logado para saber o que a pessoa pode ou não alterar no sistema, enquanto a variável filtrados usa comandos de filtro e busca para atualizar a lista na mesma hora que alguém digita algo. Por fim, na parte visual, usamos o comando map para criar os cartões de cada compromisso automaticamente, usando uma regrinha simples que muda a cor do cartão dependendo se a tarefa está agendada ou concluída. Já no arquivo Novo Compromisso, nós começamos usando a ferramenta chamada React Hook Form, com a função useForm para cuidar do nosso formulário, junto com uma regrinha que controla se o usuário quer digitar uma categoria nova. Depois, o comando useEffect acompanha a tela e usa a função reset para limpar os campos se for o cadastro novo, ou preencher tudo se for uma edição. Na função salvar, o sistema faz um teste. Se for uma alteração, ele procura a posição exata do item na lista com o findIndex. Se for um compromisso novo, ele adiciona no final da lista usando o push. E cria um código único baseado na hora exata. Na parte visual, ligamos os campos de texto ao formulário e criamos uma regra para que, se a pessoa escolher a posição outros, o sistema suma com a caixinha de seleção e abra um espaço para ela digitar um tipo personalizado. Agora no consulta usuário. Nesse arquivo, nós ligamos a tela direto com a nossa lista de usuários cadastrados. Logo abaixo, a função deletar abre um aviso de confirmação na tela. E se o usuário aceitar, apaga a pessoa usando o comando de filtro antes de atualizar a tela. Na sequência, criamos a variável lista sem admin padrão, que serve como uma regra de segurança para esconder o usuário principal da ONG, que é o admin, evitando que ele seja deletado por engano. Terminando na parte visual, criamos uma tabela com linhas e colunas normais, usando o comando map, para desenhar os dados de cada voluntário na tela de forma automática. Agora no último arquivo, cadastro usuário, aqui nós preparamos o formulário e criamos uma variável chamada showPassword, para controlar se a senha vai aparecer ou ficar escondida. Logo depois, o useEffect cuida de limpar ou preencher os campos dependendo do momento. Na função salvar, criamos uma proteção. Se o administrador estiver editando um voluntário e deixar o campo de senha em branco, o código percebe e mantém a senha antiga, que já estava gravada no banco. Para finalizar, na parte visual, ligamos o botão de envio ao formulário. E no campo de senha colocamos uma regra que muda o tipo do campo entre texto normal e bolinhas escondidas, quando o usuário clica no ícone do olhinho. Olá, meu nome é Vinícius e eu estarei mostrando as telas de gerenciamento de parceiros. Na primeira tela, nós temos os contatos de parceiros já registrados. Nesse caso, nós não temos nenhum. Irei agora criar algum. No nome eu colocarei Pet Lovers, telefone qualquer telefone fictício e e-mail também qualquer e-mail fictício. Ramo de atividade colocarei aplicação de vacinas e observação colocarei parceiros fiel. Parceiro fiel. Fiel. Perfeito.
Ao salvar, ele salvará no banco de dados e aqui será possível a consulta desse parceiro. Todos os dados importantes aqui e também é possível editar esses dados. Também é possível a exclusão desses dados caso o parceiro deixe de ser parceiro. Agora mostrarei o código front-end referente à gestão de parceiros. Quando o componente carrega, ele realiza uma requisição para a rota /parceiros, localizada aqui, certo? Após obter os dados, uma listagem é renderizada com as informações dos parceiros. A partir dessa listagem, é possível editar e excluir parceiros também, localizada justamente aqui nesses botões. Editar e excluir. Também é possível cadastrar a partir desse botão. Agora, eu mostrarei o arquivo server.js, responsável pela listagem de parceiros, pelo cadastro de parceiros, pela edição de parceiros e pela remoção de parceiros também. Para a listagem de parceiros, utilizamos o apt-get. Para o cadastro de parceiros, usamos o apt-post. Para a edição de parceiros, utilizamos o apt-put. E, para finalizar, utilizamos para a remoção de parceiros o apt-delete. E essa foi a nossa apresentação do nosso projeto. Espero que tenha gostado, professor.